Muito bem, senhoras e senhores que vão prestar o concurso aí, meus colegas queridos. Vejam vocês, hoje a gente vai fazer uma análise do edital, né? Mas não do edital inteiro, coisa de inscrição, nada disso. Nós vamos fazer do que interessa aqui ao nosso grupo, e a razão dele está aqui, que é a redação. Certo, pessoal? Então, nós vamos fazer uma leitura comentada aí do, do edital, certo? Analisando o que de fato a prova quer. E olha, vou falar para você, eu dou aula disso aqui, de preparatório, redação e coisa, há muito tempo. E foi uma das poucas vezes que eu vi uma prova com critérios bem diferenciados. Esse aqui é um deles, certo? E a gente vai ver aqui durante a análise do texto, certo? Então veja só, né? A gente viu, todo mundo viu que as matérias e a pontuação que terá, né? A prova será de 0 a 40, sendo que, de fato, olha só, língua portuguesa vai pesar muito pouco, mas vai ser a que mais vai pesar. E mais à frente você vai entender por quê, certo? Então, né, tem gente que, não, olha lá, legislação, vou estudar para caramba, conhecimentos, que vai cair mais. Tudo bem, é óbvio que você vai estudar, né? Porque num concurso concorrido, a gente sabe que qualquer pontuação a mais ou a menos faz uma diferença grande na classificação final, mas eu quero muita atenção do senhor e da senhora para isso aqui, certo? A prova dissertativa, ou seja, a redação, de caráter classificatório, será composta de uma única proposta a respeito da qual o candidato deverá produzir um texto dissertativo argumentativo em prosa. Né? Muita gente pergunta por que em prosa? Ora, o que é prosa? Prosa é o texto que não é inverso, certo? Você tem dois tipos, texto em prosa, né, e texto inverso. O que é o texto inverso? É o poema, certo? Por que eles colocam no edital em prosa? Porque vai que alguém queira fazer uma dissertação argumentativa com rimas e coisa e tal, né? Então já está avisado aqui que isso não é permitido, né? Uma coisa óbvia, mas convém lembrar. Com o mínimo de 25 linhas e máximo de 30. Olha, isso aqui realmente eu achei bem exigente. 25 linhas. O que, mais uma vez, eu suspeito, né, já falei no outro vídeo, o tema será algo relacionado à educação. Tanto que os temas que eu venho trabalhando com vocês, hoje, inclusive, tem mais um, é sempre na área de educação. Né? Não vamos trabalhar sobre a questão de refugiados sírios. Né? Nós vamos trabalhar questões envolvendo educação e educação pública nacional. Então, vai ter aí um mínimo de 25 linhas, que depois vou entrar nesse assunto, e máximo de 30, que é o total de linhas da prova, né? Assim como um vestibular tradicional. E versará sobre um dos componentes constantes do programa de provas objetivas, né? O que eu acredito, mais uma vez, será um tema relacionado à educação. A linha destinada ao título da dissertação, olha só, pessoal, título obrigatório, né? Só que a linha do título não conta como linha de. Preste atenção, para tudo que você está fazendo aí, né? Larga esse celular, que eu tô de olho em você. Eu sei que você tá nesse celular, tá embaixo aí, né? Olhando a mensagem. Presta atenção aqui. Essa questão aí do título, olha que coisa irônica. Você vai ganhar nota com o título? Não, nada, certo? Só que você perde nota com o título. Como assim? Veja, se você fizer o título, um título genial, magnífico, com palavras maravilhosas e coisa e tal, você não vai ganhar nada com isso. Ou seja, você só vai cumprir uma obrigação. Agora, se você não fizer o título, você vai perder pontos, certo? E pior, se o seu título tiver erros gramaticais, você perde ponto também. Ou seja, o título é algo que faz você perder pontos, mas jamais ganhar pontos. Ficou a dica? Ah, outra coisa, você que está me olhando aí. Título, preste atenção, você nunca, jamais coloque ponto final. Anotou? Nunca ponto final em título. Posso uma exclamação? Olha, exclamação em textos dissertativos, nunca, jamais, em momento algum do texto. Nenhum parágrafo, nem no título. Certo? Você pode fazer um título pergunta, um título que acabe com
interrogação. Outra coisa que você nunca vai fazer num título, colocar aspas, certo? É muito comum em redações de Fundamental 1 as professoras pedirem redação com título de aspas. Redação para vestibular, ensino médio e de concurso, nunca aspas na redação, no título, certo? E outra coisa fundamental, o título nunca pode ser igual ao tema. Então tá lá o tema, a violência na escola em tempos atuais. Aí você vai lá e põe o título, a violência na escola em tempos atuais. Pelo amor, né? Então já sabe, título nunca igual ao tema, beleza? Então vamos lá, né? A linha destinada ao título não será contada como linha. Mínimo de 25, máximo de 30. Caso na dissertação não contenha a quantidade mínima, você já vai perder 5 pontos de cara, certo? 20 pontos. E vou te falar, 5 pontos aqui vai fazer uma diferença brutal, hein? Ainda mais diante dos outros critérios que a gente vai ver aqui, certo? O item 47 é sobre fazer a prova caneta, a lápis e coisa e tal, né? Veja aqui o 48. A dissertação não poderá ser assinada, rubricada ou conter em outro local, né, que não seja aquele indicado no caderno. Qualquer palavra ou marca que o identifique sob a pena de ser anulada a prova. Né? Já vou comentar isso aqui. A detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do texto acarretará a anulação de sua redação e a consequente eliminação do candidato no concurso. Deixa eu explicar uma coisa que acontece, e é muito comum, hein? Mais comum do que vocês imaginam. Eu já fiz o curso para corretor do Enem, né? Não pude corrigir de fato, porque não tive tempo, mas fiz o curso. E nós tínhamos acesso a provas anteriores, né? E modelos de erros. Muita gente termina a redação, o que a pessoa faz? Ela assina a redação, põe o nome ao final. É zero, está eliminado. Na folha de redação, na folha definitiva, deve estar somente a redação, nada além. Pensa a acepção da palavra nada, absolutamente nada que não seja a sua dissertação referente ao tema. Não pode ter assinatura, não pode ter frase. Vocês acreditam? Muita gente coloca, após a redação, né, vestibular, Deus é fiel, Deus me ajude, Jesus não sei o quê. Frase de cunho religioso, né, saravá e não sei o quê. As redações sumariamente zeradas. E aqui é o mesmo critério. Na folha definitiva de redação, somente a redação. O IBAN adotará processo que impeça a identificação do candidato por parte da banca examinadora, de forma a garantir o sigilo no julgamento das provas. Né? Então, né, vai que você tenha alguém que te ajude, você tem um parente, ou você tem algum desafeto corrigindo, né? O que poderia ajudar ou prejudicar, então eles não têm acesso a quem fez a prova. Uma coisa que você tem que saber também, a prova, por isso que eles pedem caneta preta, ela é escaneada e a prova é corrigida digitalmente na casa do corretor, certo? Vestibular, geralmente, são 2 corretores. Acredito que o IBAN também tenha 2. A identificação das dissertações ocorrerá somente após a correção feita pelos examinadores. Mas aqui é um detalhe banal. A prova será avaliada numa escala de 0 a 40, certo? Que é a sua notinha. Então faz a continha aqui comigo. E olha que eu sou de letras. A prova objetiva, vamos voltar lá? Opa, cadê aqui? A prova objetiva, ela vale 40 pontos. A redação, meu querido, ela vale só ela 40 pontos, ou seja, metade da nota. Eu falei com alguns aqui, e quem está me ouvindo vai lembrar, falei que o fator definitivo, quem vai te colocar no cargo lá que você quer, é a redação. Que não reste a menor dúvida com relação a isso, certo? Por isso, já que esse é o fator determinante, então vamos, né, sentar o aço aqui no estudo. Então, de 0 a 40, certo? Sendo que, metade da nota é gramática. Caraca, olha o peso disso, hein? Já vamos falar disso mais à frente. Então, vamos à distribuição das notas. Então, a primeira nota, né, a redação vale 40, 10 pontos, 1/4 dela. Conteúdo, 10 pontos, é perspectiva adotada no tratamento do tema. Ou seja, o tema é a inclusão na educação pública, certo? Você vai falar sobre a inclusão na educação pública. Vai trazer exemplos, vai trazer a definição, vai trazer os seus
as suas problemáticas e as suas possíveis soluções. Beleza? É isso que você vai fazer. Isso é perspectiva adotada no tratamento do tema. Você literalmente falou sobre o tema, explorou o tema, dissertou e argumentou sobre o tema. É isso aqui que está sendo pedido nesse aspecto. B, capacidade de análise e senso crítico em relação ao tema proposto. Ora, não à toa que redação é o critério que coloca as pessoas na faculdade ou em concurso, né, naqueles que exigem isso. Porque é necessário de um universitário ou de um profissional que venha trabalhar no serviço público que ele domine uma capacidade de analisar, né, com crítica determinados temas. Quantas vezes vocês, no seu dia a dia, né, profissional, você tem que analisar meticulosamente e colocar sua criticidade diante de situações cotidianas. E é isso que, né, a redação pede. Diante disso, você analisa o tema, você faz essa análise baseada em sensos críticos e não em senso comum, que é o seu inimigo numa redação dessa. Senso comum é pensar aquilo que carece de elementos científicos. Né? Sabe aquela história? Todo japonês é inteligente. Toda pessoa assim é assado. Isso é senso comum. Né? Os seus argumentos devem se basear em fatos, não em achismos e senso comum. Por último, consistência dos argumentos, clareza e coerência no seu encadeamento, certo? Ou seja, você faz um percurso, um início, desenvolvimento e conclusão, a nota será prejudicada proporcionalmente caso ocorra uma abordagem tangencial, ou seja, você não explorou o tema com a devida profundidade, parcial, diluída em meio a divagações ou colagem de textos ou de questões apresentadas na prova. Vem aqui comigo. Malandro só tem uma pessoa. É o Saci andando de skate, certo? Aí vai o brother lá, tá fazendo a prova, aí ele lembra que na questão 12 da prova objetiva tinha um texto com uma frase muito interessante relacionada ao tema. Vou copiar essa frase. Meu querido, a banca sabe as frases que tem na prova, certo? Aí vai você lá, porque você é mais esperto, e vai colocar uma frase da prova? Negativo, não faça isso. O objetivo número 1 de sua redação é uma coisa chamada autoria. O texto é seu, você que escreveu, a ideia é sua. Não me copie nada do texto motivador, a não ser dados, se tiver, né, uma coisa ou outra. Trechos de texto motivador ou de questões da prova objetiva, nunca, jamais e em tempo algum. Outra coisa, está falando aqui, abordagem tangencial. O que é isso, tangencial? Você começa, mas foge do tema, não aprofunda aquilo, vai para outro assunto, ou de maneira parcial ou diluída em meia frases, divagações e afins. Vai fazer um argumento, o argumento deve ser aprofundado, detalhado. Por isso que eu falei na outra aula, quem acompanhou aqui, que numa dissertação, você faz dois argumentos bem aprofundados, argumentos de 8 a 10 linhas, certo? E essa é a argumentação, então vamos supor aqui que o tema venha a ser algo relacionado, por exemplo, à ampliação de jornada na escola. Tem gente aí assistindo a aula falando, tomara que seja esse tema, né? Se for ampliação de jornada, então, assim, no primeiro parágrafo, eu vou falar, eu abordaria a questão de que a ampliação visa um reforço, né, no conteúdo já apresentado nas horas já previstas, mas que essa ampliação também visa a questão da segurança do aluno, a permanência dele no ambiente escolar, a vivência escolar, enfim, uma série de coisas relacionadas a essa coisa da permanência do aluno na escola. Isso é um assunto. Vamos para o parágrafo seguinte, né, que a questão da ampliação de jornada, ela deveria ser não algo referente a um programa, ela deveria ser algo em caráter permanente, certo? E de preferência numa perspectiva de educação integral, né? Única e imutável. Como é adotado em países mais desenvolvidos. Não existem períodos escolares, existe um período só e esse período ele é integral. Né? A criança passa o dia na escola. E aí poderia citar como exemplo os CELS, né? Quem conhece aí os CELS lá de São Paulo, né? Criados no ano 2000, e
Até hoje eu não entendo por que de tão poucos céus. Uns dizem que é caro, outros dizem que é não sei o quê, mas é o que deveria ser a regra, né? Na minha modesta e ingênua opinião. Certo? Isso seria. E aí depois você vai para a conclusão. Então, isso é abordar com exemplos, com detalhamento, né? Fazendo paralelos e por aí vai. Isso é abordar o tema de maneira total, certo? Então, tudo isso aqui que eu falei agora vale 10 pontos. Outra coisa que vale 10 pontos, muita atenção, é a estrutura do texto. Ou seja, trabalhar aquilo que o gênero desse texto pede. Que gênero que é? Dissertação argumentativa. Então, você já sabe, você não pode dialogar com o leitor, palavra como você. Olha, veja você a questão do ensino integral. Cara, a palavra você, ela denota diálogo com o leitor, terminantemente proibido em uma dissertação. Diálogo com o leitor, linguagem coloquial, certo? Escrever de maneira formal não é escrever de maneira difícil, né? Quando inventar palavras de pouco uso e coisa e tal. É escrever de maneira, como já diz o nome, formal, certo? E sem coloquialismo, sem generalizações e coisa e tal. Né? Então, por exemplo, em vez de usar para, a pessoa usa pra. Né? A questão também cadê aqui? Progressão textual e encadeamento de ideias. O que isso significa? Uma dissertação, ela tem naturalmente introdução, desenvolvimento e conclusão. Na outra aula, eu expliquei que não é só introdução, desenvolvimento e conclusão. Você tem, né, elementos numa introdução, elementos num desenvolvimento, elementos numa conclusão. Beleza? E, por último, articulação de frases e parágrafos. Eu vou depois fazer uma aula para vocês, isso é uma promessa. Quando a gente fala de coesão textual, a gente fala automaticamente, depois eu vou até colocar aí para vocês, de conjunções coordenativas. Vocês se lembram daquela aula? Isso é o 8º ano, geralmente. A gente da nossa idade era a 7ª série, 13 anos, lembra? Ou época, né, da nossa vida. Nesse período, geralmente, a gente vê as tais orações subordinadas. Tem gente até arrepiando. Né? Caraca, isso aí era muito não sei o quê. Aí tinha aquela tabela que tinha que decorar e não sei o que lá. É quase isso. Porém, veja só. A gente tem oração subordinada adjetiva, adverbial, não sei o quê. O que você vai ver aqui não são as subordinadas. São apenas as coordenativas, que são apenas 5 tipos. Lembra deles? Explicativa, positiva, conclusiva, né? Aquela lá. Depois eu vou colocar até aqui um material, vou fazer uma aula disso e dispor um material para vocês a respeito disso. Quando você domina as conjunções coordenativas, um exemplo aqui, estávamos conversando outro dia lá no departamento. Muita gente começa a conclusão com a palavra, com a conjunção contudo, né? Então, assim, na ideia da pessoa, com tudo que foi dito, com tudo que foi mencionado, né? Aí você vai para a conclusão. Contudo, é uma conjunção opositiva, igual mas e porém. Então, quando você inicia uma conclusão com contudo, você quebra o raciocínio. Está errado isso aí, está equivocado, certo? A palavra, as palavras, aliás, para a conclusão são 2. Portanto ou logo. A gente vai depois ver isso com mais atenção. Então, essa coisa da articulação de frases e parágrafos é outro elemento que também faz parte da estrutura dissertativa argumentativa, valendo 10 pontos. Então, uma redação que vale 40, nós vimos 20. Tá bom. E o que é metade da nota? Olha lá aí, a nossa tradicional, a nossa tão amada e tão odiada gramática. É ela, meu querido e minha querida, a gramática pura, seca, na sua totalidade. Lê aqui comigo. Domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa com atenção aos seguintes itens. Estrutura sintática das orações, ou seja, sujeito, verbo e predicado. Né? Orações e períodos, elementos de coesão, né? Que não são só as conjunções, as preposições também são. Concordância verbal e nominal, vamos ter aula disso, calma. Pontuação, regência, sabe aquela coisa? Quem assiste, né? Do verbo, o verbo assistir, ele pode ser de assistência, ele pode ver, quando for de ver é de outro jeito, tudo isso aí. Regência nominal, emprego de pronomes, lembra? Próclise, mesóclise, ênclise, faz diferença, hein? Flexão verbal, né? Que é a questão do tempo verbal, isso é muito importante, flexão verbal e nominal. Uso dos tempos e modos verbais, né? O tempo exato. Então, por exemplo, por que é pretérito perfeito? É porque é uma ação
perfeitamente concluída, encerrada e terminada, né? Por que tem o pretérito mais que perfeito? Por que tem o pretérito imperfeito, que é ação inconclusa? A gente vai ver isso também. A grafia, ou seja, se a palavra é com S ou com Z, X ou CH, e, obviamente, acentuação. Beleza? Galera, a tal da gramática, tão condenada ultimamente pelos nossos linguistas e gramáticos, gramáticos não, né? Pelos linguistas, tanto que em alguns materiais já didáticos, pessoal, já não existe a matéria gramática, agora chama-se análise linguística, né? Não vou entrar aqui na discussão da importância de A ou B, mas você vê aí, numa situação formal, né, de uma situação de uso social, olha o peso da gramática na parada. E tem gente que, não, porque galera, tem certas coisas na vida a gente não discute, mas não vamos entrar em polêmicas aqui. E o fato é, só a gramática vale 20 pontos. E digo mais, o próprio edital, eu, aliás, não digo nada, quem diz é o edital, que será descontado 2 pontos a cada desvio da norma culta. Não pense você que é o desvio apenas eu não erro ortografia. Mas pode ter um erro de concordância, de regência. Quer ver um exemplo aqui? Eu vou até dar em outra aula, a expressão, por exemplo, a cada dia que passa. A cada dia que passa é redundância. Todo dia passa. Desnecessário você dizer isso. A cada ano que passa, a cada semana. Meu querido, é a cada dia. A cada dia o governo toma medidas. A cada semana os estudantes, não sei o quê. Porque a cada semana que passa é pleonasmo, é redundância, e você já vai tomar 2 pontinhos a menos, caso você, né? A gente vai ter essa aula de pleonasmos invisíveis, dos detalhezinhos tão pequenos de nós dois, né? Depois temos aqui, né, para finalizar, a aferição do critério de correção, utilizar-se-á, olha que mesóclise linda, né? Que nada mais é do que o futuro do presente, ó. A aferição do critério da correção gramatical utilizará as normas. A gente vai ter aula disso, né? Vamos usar uma mesóclise no texto para ficar chique no último parada. Usará as normas ortográficas vigentes, blá, blá, blá. Vamos traduzir nova ortografia. Então você, né, principalmente nós que é das antigas, certo? Que adora pôr um acento em ideia, né? Fazer aqueles hífens em algumas palavras. Isso mudou, hein? Mudou bem pouco. Tem gente, mudou o português. Não mudou quase nada, meu querido. Mas, né, vai vigorar aí a nova ortografia. O candidato deverá obrigatoriamente dar um título, caso não coloque, perderá 2 pontos. O título não interferirá na avaliação geral, já disse isso para vocês. Haverá desconto de pontuação a critério da banca examinadora das provas dissertativas que apresentarem trechos ou cópia dos textos autorais, ou seja, dos textos motivadores. Você não me copie isso, eu já falei isso para vocês. Não vou repetir, certo? Será atribuída nota 0 em que situação? Ai, ai, ai. Primeira, não responder à proposta formulada. É aquele tal negócio. Você pediu uma pizza aquele sábado à noite de chuva, você ligou, né? Beleza, você pediu aquela de mussarela no capricho, borda recheada, legal. E aí, eis que chega a pizza no capricho, a hora que você abre aquele cheiro maravilhoso, aquela borda linda. Só que a pizza tá perfeita, os melhores ingredientes, ela tá maravilhosa, só que tem um grande detalhe. Ela é de calabresa. Sacou? Foi o que você pediu? Não, né? Proposta de redação é a mesma coisa. A proposta é a proposta. Siga a. Porque tem gente que proposta é mussarela, a pessoa escreve calabresa. Sacou? Aí vai ter problema. É o primeiro critério, aliás, é a maior razão de nota zeros em vestibulares é fuga ao tema. Muita atenção com isso. Então vamos lá. Outra coisa, fugir à modalidade solicitada ao tema, ou ao tema proposto. O que é fugir à modalidade? O texto é dissertativo, aí vai você lá e escreve um texto narrativo, uma historinha, ou faz um texto em forma de reportagem. Você vai dançar, beleza? Texto é dissertativo. E a primeira aula nossa aqui foi só sobre a estrutura do texto dissertativo. Apresentar informações sob forma não articulada verbalmente, ou seja, com desenhos, números, palavras soltas ou inversos. Isso já foi explicado que não pode. Ou qualquer fragmento escrito fora do local apropriado. Apresentar dados e informações incompatíveis com a proposta feita. Porque assim, tem gente que fala, e se eu inventar um dado? Eu vou inventar aqui, né? Vou pôr uma frase a colar. Meu querido, eu falo por mim. Quando eu corrijo redação, e olha que eu corrijo redação até umas horas, né, há trocentos anos, eu sempre corrijo com a internet aberta. Por 2 razões. A primeira é ouvir uma musiquinha, né, porque o trabalho é repetitivo, e a segunda é consultar aquilo que eu não sei.
De repente surge uma frase ali, um escritor, outro dia mesmo, a menina pôs lá um escritor, não conhecia. Fui pesquisar, estava lá, resistia de fato, né? Era assim, era assado, né? E por aí vai. Então, não invente moda, não invente informações, não invente frases, né? Menos é mais. Se a redação for escrita a lápis, você já rodou, né? Em parte ou em sua totalidade. Se estiver em branco, apresentar letra ilegível, incompreensível. Você que tem letra feia, opa, hashtag identifico, hein? Vocês sabem disso, né? Não é uma prova de caligrafia. A questão não é a letra ser bonita e feia, ou feia. A questão é a letra ser legível, beleza? E apresentar espaçamento excessivo de letras, parágrafos, palavras ou parágrafos. É aquele tal negócio da pessoa, né, querer ser malandra. E malandra é só aquele mito do folclore nacional andando naquela tábua com 4 rodinhas, certo? Porque a pessoa não tem domínio do tema, ela faz uma letrona grande, põe um espação, né, entre as palavras, e ela acha que cumpriu a proposta. Meu amigo, o corretor se ligou que você quis dar uma de malandro, hein? Não faça. A folha de rascunho, mas também não vai fazer aquela letra microscópica também, certo? A folha de rascunho será de preenchimento facultativo opcional e, sob nenhuma hipótese, será considerada na correção pela banca examinadora. Cara, eu quero toda a atenção de vocês. Eu falo com experiência de quem dá aula de redação há mais de 10 anos, né? Em cursinho, em preparatórios, né? E vestibulares e afins. Vou falar com muita sinceridade ao senhor e à senhora. Faça o rascunho. O rascunho talvez seja a parte mais importante de sua redação, né? O tempo de prova, geralmente, né, eles falam, você faz a redação em 1 hora. Cara, uma redação bem feita leva um pouco mais de 1 hora, viu? Né? E nesse tempo, o que é fazer uma redação? É ler a proposta, ler os textos motivadores, fazer o rascunho e passar o texto a limpo, certo? A parte do rascunho ela é de fundamental importância, por quê? Porque é o momento que você está planejando o texto. Você pode rabiscar, você pode errar, você pode mudar a ideia, você pode voltar atrás, por aí vai, certo? Feito, leu o texto, está de acordo, né? O que é uma pessoa que lê bonito? Ela não lê bonito porque ela lê bonito. Ela lê bonito porque o texto está bem escrito. Texto bem escrito e bem pontuado, qualquer pessoa lê bonito, certo? E é isso que você vai ver no seu texto. O texto deu alguma truncada na oratória, na pronúncia, no encadeamento? Teve algum momento que ficou cansativo, confuso? Então tá errado. Então tem erro ali, revisa. Fez tudo isso? Passa limpo a caneta. Certo? Tá aqui falando. A folha de rascunho é optativa, vou fazer depois. Não sei se eu faço, eu vou perder tempo. O rascunho faz parte do processo de fazer redação. Ele não é uma perda de tempo. Ele é um ganho de qualidade. Muita qualidade. Quando eu faço redação valendo alguma coisa, eu sempre faço um rascunho. E ai de mim se não fizesse. Todas as vezes que eu faço um rascunho, eu melhoro o texto muito, né? Quando eu vou passar limpo. É aquilo que na escola, quando a gente trabalha em redação, escrita com reescrita, certo? O que é o passar limpo? É a reescrita do seu rascunho. Pense nisso, certo? Aqui nós acabamos essa análise. Quero aí agradecer a atenção de vocês em mais essa videoaula. E semana que vem teremos mais uma aqui, né? Eu vou colocar um conteúdo aí, né, de acordo aí para a sua redação, para melhora do seu desempenho. E é isso, meus queridos. Já deixarei aqui, a aula já se estendeu demais e fui. Vida longa e próspera e tchau! Uau!